Salgueiro em Pernambuco, Ituano e São Caetano em São Paulo. Times que ninguém imaginava que iam vencer um dos estaduais mais difíceis do Brasil e foram lá e cravaram. Hoje vamos trazer as grandes surpresas dos estaduais nesse século. Vamos viajar juntos nessa história? Então pega uma pipoca, pega um refri e bora com a gente. Fala, meu povo, aquele título que muda o patamar da equipe em termos estaduais. Alguns times menores conseguiram chegar lá e a gente vai trazer agora as grandes surpresas dos estaduais nesse século, no século XXI. Então, bora lá começar sem muita enrolação. Começando pelo São Caetano de 2004. A equipe conseguiu se sagrar campeão paulista, foi o seu grande título. Do São Caetano, a gente viu o time chegar à final de Libertadores, viu chegar também em final de Brasileiro por 2 vezes, mas o título mesmo foi no Paulistão. Em 2004, a gente tinha ali 2 grupos, um de 10 times e um de 11 no Paulistão, 21 equipes. As equipes jogavam entre si dentro dos grupos, em jogos só de ida, e o São Caetano foi o 4º colocado no grupo 2. A gente tinha ali 4 clubes avançando de cada grupo, e o São Caetano foi bem na risca, bem no limite mesmo. Nas quartas de finais, em jogo único, venceu São Paulo por 2-0 fora de casa. Avançou assim para as semifinais e pegou outro gigante do futebol paulista. Quando todo mundo pensava que o Raio não ia cair 2 vezes no mesmo lugar, o São Caetano foi lá e bumba! 3-3 contra o Santos no jogo de ida e no jogo de volta 4-0 para o Azulão, e assim a equipe conseguiu avançar para a grande final. Na final, a gente teve ali um duelo de 2 equipes sem tanta tradição assim em termos de títulos, 2 equipes, vou abrir até um parênteses aqui, pequenas no futebol paulista. O Paulista de Jundiaí e a equipe do São Caetano. Os 2 jogos aconteceram no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. Tivemos aí 2 vitórias do São Caetano e o Azulão se sagrou campeão paulista de 2004. Aquele ano, 2004, que teve aí grandes zebras no futebol mundial. Tivemos o Porto vencendo a Champions, tivemos também na Copa do Brasil zebra aqui no Brasil, também no Paulistão, enfim. Ano que ficou marcado como as grandes zebras do futebol mundial, e o São Caetano se inseriu dentro desse contexto. Continuando em São Paulo, a gente vai trazer o Ituano em 2014. A gente tinha 20 times divididos em 4 grupos de 5. O regulamento basicamente só muda o número de times, mas o que acontece hoje no Paulistão? Tínhamos as equipes de um grupo jogando contra as equipes dos outros grupos. Eram 15 rodadas e o Ituano foi 2º no grupo B. Jogou contra o primeiro, que foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Após o empate por 0-0, passou pelo seu rival nas penalidades. Na semifinal, também em jogo único, venceu a Sociedade Esportiva Palmeiras dentro de São Paulo, fazendo história, derrubando aí um dos gigantes do futebol paulista, e chegou na final para pegar mais um. A equipe do Santos, após uma vitória para o Santos e uma vitória para o Ituano, a gente teve um 7-6 nas penalidades para o Ituano, e dentro do estádio do Pacaembu, a equipe rubro-negra de Itu conseguiu se sagrar campeã paulista. Foi o 2º título do Ituano no Paulistão. O primeiro foi lá no início da década de 2000, quando a gente tinha o Super Campeonato Paulista e o Campeonato Paulista disputado só com as equipes menores. O Ituano venceu essa competição e acabou perdendo o Super Campeonato Paulista. Até por isso, a gente vai destacar o seu título de 2014, que teve aí um contexto bem mais difícil que o seu primeiro. Se você gosta de um tênis que cabe no seu bolso, tem um preço aí bem em conta e é bem confortável, eu tô deixando esse lindo modelo que tá passando agora na sua tela. Tô deixando o link para você comprar ele, tanto no comentário fixado como também na descrição desse vídeo, então já clique e compra, e clicando agora você ainda ganha um super desconto. Cuida! Vamos agora para o sul do país, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo em 2017. A gente teve no Gauchão 12 times e uma primeira fase em pontos corridos, jogos de ida, e classificava os 8 melhores. O Novo Hamburgo logo de cara, logo na primeira fase, mostrou toda a sua força. Foi o primeiro lugar da fase classificatória com 23 pontos ganhos. Nas quartas de finais, enfrentou a equipe do São José de Porto Alegre. Venceu por 2 vezes o seu rival e foi até a semifinal. Na semifinal, pegou logo um dos gigantes do futebol gaúcho e a equipe do Grêmio. Após 2 jogos em empates, a equipe passou pelo tricolor nas penalidades e chegou à grande final para enfrentar mais um gigante, dessa vez o Internacional. Um título contra o Inter, já tendo derrubado o Grêmio, era algo que
para não deixar margem sobre quem foi o grande time daquela competição. Já tinha tido a melhor campanha na primeira fase, derrubou o Grêmio e na final passou também pelo Inter. Também 2 empates e também tivemos aí a equipe sendo campeã nas cobranças de penalidades. Melhor campanha na primeira fase, derrubou 2 gigantes, um título para não deixar margem sobre quem foi o melhor time naquela competição, título merecidíssimo do Novo Hamburgo em 2017, fazendo história no futebol gaúcho. Vamos agora até o Nordeste trazer o Salgueiro de 2020, campeão do Campeonato Pernambucano, única equipe do interior em toda a história a vencer o Pernambucano. A gente tinha ali 10 times em 2020, pontos corridos na primeira fase e 9 rodadas. A gente tinha 6 equipes avançando para brigar pelo título, onde os 2 primeiros iam direto para as semifinais e do terceiro até o sexto jogavam uma fase de quarta de finais. É o mesmo mata-mata que existe hoje lá em Pernambuco. E o Salgueiro, como se classificou na segunda colocação, foi direto para as semifinais. Nas semifinais, pegou a equipe do Afogados da Ingazeira em jogo único e venceu seu rival por 3-0, se garantindo assim a jogar a final. Na final, por ter melhor campanha, foi enfrentar o Santa Cruz e tivemos ali 2 empates. Justamente o regulamento dava essa vantagem para a equipe do Salgueiro. Quem tinha melhor campanha jogava por um empate no agregado e o Salgueiro se sagrou campeão pernambucano de 2020. Como eu já disse anteriormente, foi o primeiro título de um time do interior dentro do campeonato pernambucano da primeira divisão, Salgueiro fazendo história. A parte triste é que em 2024 a equipe sequer jogou futebol profissional, tinha vaga na Série A, acabou desistindo, se licenciando, digamos assim, do futebol naquele ano e acabou caindo para a última divisão. Que volte agora em 2025 o Salgueiro, que possa jogar a Série A3 lá em Pernambuco e possa percorrer todo esse caminho e voltar a ser protagonista, que é uma equipe grande e camisa dentro do futebol pernambucano. Vamos agora a Minas Gerais, trazer o Ipatinga em 2005. Tivemos 12 times, uma primeira fase em pontos corridos e 11 rodadas. Classificaram 4, o Ipatinga foi segundo. Nas semifinais pegou a URT, um empate e uma goleada por 4-0, o credenciou para jogar a final. Na final foi contra o Cruzeiro, tivemos um 1-1 e uma vitória da equipe do interior por 2-1 para se sagrar campeão do Campeonato Mineiro de 2005, fazendo história. Ipatinga, que chegou inclusive a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro nessa mesma época. Em 2002 tivemos a Caldense vencendo também o Mineiro, mas, mesmo caso do Ituano, a gente não tinha os grandes jogando esse campeonato estadual, eles entravam só no Super Campeonato, e por isso a gente não destaca a Caldense aqui. Em 2011, a gente teve o Bahia de Feira sendo campeão baiano. 12 times, 2 grupos de 6 na primeira fase e se classificavam 4 por grupo. O Bahia de Feira foi o primeiro do grupo 1, à frente inclusive do Bahia. Na segunda fase, os 8 times foram divididos em 2 grupos de 4 e aí, mais uma vez, o Bahia de Feira foi primeiro, ficando novamente na frente do Bahia. Nas semifinais, passou pela equipe do Serrano, 1-1 e uma vitória por 2-1, Serrano, que é lá de Feira de Santana, era, na verdade, naquele tempo. E na final, passou pelo Vitória, 2-2 e uma vitória por 2-1, consagrando o Bahia de Feira campeão baiano de 2011. E para fechar, também na Bahia, a gente traz o Atlético de Alagoinhas, que foi campeão não, os caras foram bi, e seguidamente, 2021 e 2022. Em 2021, 10 times e pontos corridos na primeira fase, passando 4 e o Atlético foi justamente o quarto, ali ficou na nota de corte, quase que não ia nem para a segunda fase. Mas futebol é impressionante porque muda tudo muito rápido, né? Nas semifinais, o Atlético de Alagoinhas passou pela Juazeirense e na final superou o Bahia de Feira após um empate por 2-2. E uma vitória por 3-2 se sagrou campeão baiano de 2021, foi o seu primeiro título do campeonato da Boa Terra. No ano seguinte, 2022, mesmo regulamento e a equipe passa em segundo. Na semis passa pelo Bahia de Feira e na final superou a Jacuipense para se sagrar bicampeão do Campeonato Baiano de Futebol. A gente trouxe apenas surpresas nos estados que tem times na Série A agora em 2025 e se você quiser a parte 2 com outros estados, já comenta aí parte 2 que a gente traz para vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito, já se inscreve no canal e antes de ir, tô deixando mais um vídeo aí no card no fim, já clica nele que tá passando e assiste. Um abraço!